Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado é o nome santo de Jesus. Me sinto muito grato a Deus por essa oportunidade. Eu cresci aqui no bairro juntamente com a minha família. E essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de visitar a congregação. E eu sou muito grato a Deus por isso. Meus familiares estão aqui presentes, Deus possa abençoar. Os irmãos que vieram comigo, Deus possa abençoar também a congregação. Vamos ler a palavra de Deus, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo 34. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo 34, a partir do primeiro versículo. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo de número 34. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. Aleluia, os irmãos podem se assentar. Louvado é o nome santo de Jesus. Amados irmãos, nós nos deparamos aqui com um texto do segundo livro das Crônicas, narrando a história de Josias. Josias, ele é o último rei bom que serve a Deus na história do povo de Deus. O texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, vai dizer que Josias começa a reinar. Josias é colocado sobre o trono com apenas 8 anos de idade. Eu quero que você faça uma pequena reflexão e começa nesse momento a imaginar uma criança de 8 anos de idade sendo colocado em um trono de uma nação. Uma criança sem muito conhecimento, sem muito entendimento, mas sendo colocado no trono de uma nação. Mas, meus amados irmãos, quando Josias se torna rei, ele se torna rei num momento muito conturbado da história do povo dele e da sua vida pessoal também. Quando Josias se torna rei, meus amados irmãos, o seu pai havia sido assassinado. O pai dele, o rei anterior, foi morto, tentaram dar um golpe no reino e mataram o pai dele. E para piorar a situação, o reino dele estava afundado em idolatria, em prostituição, em imoralidade, em práticas abomináveis perante o Senhor. E para piorar a situação, Deus estava irado com aquele povo e estava a ponto de lançá-los à escravidão por causa do pecado. Então Josias, meus amados irmãos, se torna rei com apenas 8 anos de idade, em um contexto totalmente caótico, em um contexto de vida totalmente conturbado, em um contexto de família totalmente desarrumado, com o luto da perda de um pai, com a sua vida em risco, porque se mataram o pai, vão também tentar matar o filho. E aí Josias se torna rei e começa a reinar sobre Jerusalém. E aí, meus amados irmãos, o texto vai dizer que Josias, ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. O texto vai dizer que Josias andou nos caminhos de Davi.
Naquele tempo, meus amados irmãos, a pessoa que era tido como referência, como exemplo, era Davi. Davi não era um homem perfeito, Davi não era a pessoa perfeita, mas era o homem referência para os líderes. E diz a palavra de Deus que Josias andou nos caminhos de Davi, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando o texto está dizendo, meus amados irmãos, que Josias não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda, o texto está dizendo que Josias não foi extremista religioso e que Josias não foi mundano nas coisas de Deus. Quando o texto está dizendo que Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, o texto está dizendo que Josias foi um homem de Deus equilibrado. Ele não foi aquele crente chato, aquele crente ignorante, aquele crente guerreiro que quer caçar confusão com todo mundo. Não, ele também não foi aquele crente profano que pega as coisas de Deus e age de qualquer maneira. Não, ele foi um crente verdadeiro, equilibrado. E o texto vai dizer, meus amados irmãos, o porquê que ele foi um homem que andou nos caminhos de Davi, que não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 3. Porque no 8º ano de seu reinado, ainda moço, ele começou a buscar o Deus de seu pai Davi. O que o texto está dizendo, meus amados irmãos? Que Josias se assenta no trono com 8 anos de idade. E quando ele completa 16 anos, adolescente, pré-adolescência, perto da juventude, ele começa a buscar a Deus. Meus amados irmãos, a fase da adolescência não é uma fase fácil. A fase da juventude não é uma fase fácil. A fase da adolescência é a fase onde a gente quer experimentar tudo. A fase da adolescência é onde a gente quer usar tudo. A fase da adolescência é a fase que a gente quer fazer tudo que dá na telha. É a fase que a gente quer andar de qualquer jeito, sair desrespeitando os pais, sair arrumando confusão, ir para farra, ir atrás de porcaria. É a farra da juventude, é a idade da adolescência. E Josias, assentado em um trono, ele tinha tudo isso a hora que ele quisesse. Mas diz o texto que ele abriu mão dos deleites dessa vida e buscou a Deus. Meus amados irmãos, isso fala de renúncia. Meus amados irmãos, isso fala de guardar o coração das coisas do mundo. Meus amados irmãos, isso fala de ter uma vida que você nega o que Satanás te oferece. E nesses últimos tempos, meus amados irmãos, Deus está querendo levantar um povo, uma geração compromissada com as coisas do céu, uma geração compromissada com a palavra de Deus, uma geração compromissada com o reino do Senhor, e não uma geração profana, e não uma geração de bagunça, e não uma geração de mundanismo. Não, Deus está querendo uma geração que busca ao Senhor, que não se desvia nem para a direita, que não se desvia nem para a esquerda. Deus não está procurando uma geração que vive aqui dentro uma coisa e lá fora outra. Não, Deus não está procurando uma geração que quer viver de qualquer maneira. Não, Deus está procurando uma geração que anda em santidade para com Ele. Deus está buscando, Deus está passando os olhos sobre a terra e Ele fala: quem é que eu vou levantar nesse tempo? Quem é que eu vou erguer nessa geração? A quem que eu vou usar? Mas quando Ele passa os olhos, como que Ele nos enxerga? Como que Ele olha para nós? Como que Ele enxerga a nossa vida? Esse aqui não. Essa aqui não, está desviada. Esse aqui não, está desviado. Esse aqui está no caminho.
É esses que Deus está procurando. Meus amados irmãos, nós buscamos tanto um avivamento na nossa geração. Nós buscamos tanto um mover de Deus no nosso tempo. Nós buscamos tanto uma transformação da nossa sociedade. Mas Deus está falando: eu quero fazer tudo isso. Eu quero derramar mais do meu espírito. Eu quero derramar mais da minha glória. Eu quero dar dons espirituais. Mas quando Ele olha aqui na terra para usar alguém, Ele não encontra. E aí o avivamento fica retido. E aí a graça de Deus, o poder do Senhor fica retido. Porque quando Ele vai procurar sobre a terra alguém, quando Ele vai passar o olho dentro das igrejas, Ele não vê ninguém. E diz o texto que Josias, com apenas 16 anos, se propôs a buscar o Senhor. Buscar a Deus, meus amados irmãos, fala de um processo contínuo. Buscar a Deus, meus amados irmãos, fala de um processo de busca contínua, diariamente. Buscar a Deus, meus amados irmãos, fala de um processo que começa hoje, continua amanhã e continua depois. Não é um processo que começa hoje e continua mês que vem. Não, é um processo contínuo. É 24 horas, é 100% ligado para com o Senhor. Buscar a face de Deus, meus amados irmãos, é um processo, é um caminho de renúncia das coisas do mundo. Buscar a face de Deus é entender que eu tenho que negar a minha vontade, é entender que eu tenho que negar a minha carne, é entender que eu tenho que negar os meus desejos para agradar ao Senhor Jesus. E o texto vai dizer, meus amados irmãos, que se passa 4 anos. Com 16 ele começa a buscar. Se passa 4 anos, 16 mais 4 é 20. Diz o texto que com 20 anos, o chamado bate no coração dele. Com 20 anos, a chama pela obra de Deus bate no peito dele. E ele começa a purificar o seu reino. E ele começa a ir tirar a imundícia que havia no reino dele. Diz o texto, meus amados irmãos, que ele começa a destruir as imagens de escultura, os deuses falsos. Ele começa a destruir os templos pagãos. Ele começa a destruir os altares nas colinas. Mas somente começou a fazer essa obra porque ele estava buscando por 4 anos. Entenda uma coisa, meus amados irmãos: Deus só vai levantar quem está na brecha. Deus só vai levantar quem está buscando. Deus não levanta preguiçoso. Deus não levanta covarde. Deus não levanta gente descompromissada, não. Deus vai levantar quem tem compromisso com as coisas dele. Aí você fala: eu quero ser usado, eu quero ser cheio. Deus fala: busca a minha presença que eu te uso. Mas enquanto não acontecer essa renúncia, esse negar a si mesmo, entenda, tu vai ficar da mesma forma que está. E Deus fala: eu quero mais estreito com você, eu quero usar você, eu quero te levantar nesse tempo, mas é necessário buscar a minha face. É necessário buscar a face do Senhor. É necessário, adolescentes, buscar a face do Senhor. É necessário, jovens, buscar a face do Senhor. É necessário, pastores, buscar a face do Senhor. É necessário, igreja, buscar a presença do Senhor. É necessário buscar a palavra do Senhor. É necessário nos dobrarmos em oração, em jejum, em consagração pela santa presença de Deus. É necessário nos consagrarmos para sermos usados por Deus, porque as almas lá fora estão sofrendo. A cada
cada momento, meus amados irmãos, que nós vivemos, a cada momento que nós decidimos ter uma vida de mentira, ter uma vida de engano, a cada momento que nós decidimos ter uma vida de irresponsabilidade, a cada momento que nós decidimos ter uma vida incorreta diante de Deus, e pessoas estão perecendo, e vai chegar um dia aonde vai ser aberto um livro e Deus vai falar: eu falei contigo e você não deu ouvido. Muitas pessoas falam: eu não sei o meu chamado. Deus fala hoje: me busca que eu mostro o chamado. Eu não sei onde Deus quer me usar. Me busca que eu mostre aonde eu vou te usar. Eu não sei o que fazer na casa do Senhor. Busca a Deus que Ele vai te dar a direção. Busca o Senhor que Ele vai mostrar para a liderança. Busca o Senhor que as pessoas vão ver em você o chamado de Deus. E com 20 anos, depois de passar 4 anos buscando a Deus, depois de passar 4 anos em consagração, depois de passar 4 anos, passar a sua juventude, passar a sua adolescência, negando os prazeres da carne, passar a sua juventude, negando os seus próprios desejos do coração, Deus levanta Josias para uma obra. É tempo de limpar o reino. É tempo de santificar o reino. É tempo de limpar a casa de Deus. Diz o texto, meus amados irmãos, que Josias começa a fazer uma limpa. Ele começa a levantar o exército e fala: eu quero que destrua todas as imagens que tem no reino. Eu quero que destrua todos os altares pagãos que tem no reino. Eu quero que destrua, acabe com tudo de impuro que tem no nosso reino. Nós vamos limpar o nosso reino, porque depois que nós limparmos o nosso reino, nós vamos ir para fora. E aí o texto vai dizer que após Josias limpar a terra de Judá, tirar tudo de impuro de Judá, ele vai lá no reino de Israel e purifica lá também. Ele vai na onde estavam aqueles perdidos. Ele vai nos seus vizinhos, nos seus contemporâneos, e faz a limpa lá também. Mas primeiro teve que fazer dentro de casa. Muitas das vezes, meus amados irmãos, queremos ir para fora, sendo que temos que consertar aqui dentro. Muitas vezes, meus amados irmãos, queremos falar dos que estão lá fora, sendo que aqui dentro tem os problemas para serem tratados. Muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus fala: trata aqui dentro primeiro, para depois tratar lá fora. Isso se chama hipocrisia, meus amados irmãos. Não adianta nada queremos começar obras em outros lugares, sendo que aonde a gente está tem sujeira para limpar. E Josias começa a fazer a limpa. Josias começa a purificar. Josias começa a derrubar tudo. Era o chamado dele. E Deus estava com ele. Era tão poderoso, meus amados irmãos, o chamado desse homem, que o exército apoiava as ações dele, que o povo se maravilhava com ele. É tão tremendo, meus amados irmãos, o que ele fez ali no reino de Israel, que o texto vai dizer que não houve rei que buscasse mais a Deus do que ele, porque ele se entregou de verdade, porque ele começou desde cedo. Apesar da situação desfavorável, apesar do contexto errado, apesar do contexto difícil que ele vivia, ele não se entregou para as coisas do mundo. Às vezes alguém fala assim: não, você cresceu numa boca de fumo. Aí alguém fala assim: vai ser fumante. Aí Deus fala: se você quiser, não vai. Alguém fala: não, cresceu no centro de prostituição, vai ser prostituta. Aí Deus fala: se você buscar minha face, não vai.
Aí alguém fala assim: não, cresceu num lugar que não dá em nada, cresceu num bairro que ninguém olha, não vai enriquecer. Aí Deus fala: se buscar a minha face, eu abençoo, porque está comigo e não com o homem. Às vezes, meus amados irmãos, alguém fala: não, ninguém da sua família formou na escola. Aí alguém fala: você também não vai. Aí Deus fala: me busca que eu realizo. Tem muitos lugares assim, meus irmãos. Tem muitas palavras sendo lançadas dessa forma. Tem muitos jovens e adolescentes e até mesmo adultos ouvindo isso e se afundando nessas palavras do inimigo, dizendo que não vão conseguir porque o histórico da família não é assim. Aí Deus fala: não existe isso. Eu, sendo contigo, realizo qualquer coisa. Josias tinha tudo ao contrário, meus. Ele poderia viver uma vida de imoralidade, ele poderia viver uma vida de luxúria, ele poderia viver uma vida de prostituição, ele poderia viver uma vida longe de Deus, mas diz o texto que ele decide viver ao lado do Senhor. E esse é o diferencial da vida dele, e esse é o diferencial do reinado dele. O diferencial do reinado dele para os outros reinos que teve é que ele foi sincero para com Deus, buscou ao Senhor sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E depois, meus amados irmãos, dele fazer essa limpa, ele volta para casa, ele volta para o seu reino, e ele entra dentro do templo e fala: vamos fazer uma reforma. Vamos reformar a casa de Deus. Vamos voltar a ter aquela beleza das coisas do Senhor. A casa de Deus, meus amados irmãos, é um lugar santo. Não é um lugar de mentira, não é um lugar de hipocrisia, não é um lugar de fachada, não é lugar de imoralidade, não. A casa do Senhor é um lugar de santidade. A casa do Senhor é o lugar da presença do Senhor no nosso meio. A casa do Senhor é o local onde o corpo de Cristo habita. E fazendo ali a reforma do templo, ocorre, meus amados irmãos, deles acharem o livro de Deus, a palavra de Deus. Ali, a situação no reino dele era tão complicada, meus amados irmãos, que a palavra de Deus tinha se perdido. Hoje em dia a gente tem a Bíblia aqui no telefone, na mão, aonde a gente vai a gente encontra a Bíblia. Mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo era muito exclusivo a Bíblia, somente os sacerdotes tinham acesso. E naquele tempo em que Josias reinava, ela praticamente tinha desaparecido. Você já imaginou uma igreja sem a palavra de Deus? Apesar de que tem muitos lugares assim que não tem a palavra do Senhor mais como a sua fonte. Aí alguém fala: Deus está lá. Não está não, porque Deus só vai habitar onde tem a palavra dele. E aí, depois que eles acham a palavra do Senhor, eles decidem ler a palavra de Deus. E quando eles leem a palavra de Deus, eles observam o seguinte: Deus está irado conosco, Deus está com raiva de nós, Deus vai nos castigar, Deus está contra o nosso reino. Por que que está contra? Porque o nosso povo se afastou do Senhor. E aí, meus amados irmãos, quando Josias, ele já reformou o templo, já limpou, ele já limpou o seu reino, e agora ele encontra a palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala que Deus está irado. Ele se humilha de novo, ele se quebranta de novo. E é tão forte, meus amados irmãos, essa entrega de Josias para com as coisas de Deus, essa entrega de Josias na presença do Senhor, que Deus fala: eu vou destruir, mas só depois que você morrer.
Sabe por quê? Porque Deus honra quem é fiel, meus amados irmãos. Deus honra quem é comprometido com a palavra dele. Deus honra quem é comprometido com a obra de Deus. Deus honra quem vive uma vida de fidelidade com Deus. Deus honra quem nega a si mesmo e aceita a vontade do Senhor. Agora, aquele que decide viver uma vida de qualquer maneira, Deus vai abater. Deus vai trazer o juízo, Deus vai trazer a consequência do pecado, porque Deus não é Deus de mentira, porque Deus não é Deus profano, porque Deus é um Deus santo que vive em santidade. E Deus fala com Josias: olha, Josias, fica tranquilo, tudo que você fez, eu vou te recompensar. Você vai morrer em paz, você vai morrer em paz. Você não vai ver o que eu vou fazer aqui nesse reino, você vai morrer em paz. Irmãos, Deus está querendo levantar Josias no nosso tempo. Pessoas comprometidas com a obra de Deus. Pessoas comprometidas com o reino de Deus. E aí nós devemos fazer uma simples reflexão: como eu estou me dedicando às coisas do Senhor? Como está a minha vida diante de Deus nessa noite? Nós estamos numa festividade, alegrando com os irmãos pela vida de um conjunto, mas nós devemos fazer a seguinte reflexão: como está a minha vida diante do altar de Deus? Se Deus fosse olhar para mim hoje, como que Ele iria me descrever? Se Deus fosse olhar para a minha vida hoje e falar: eu vou ver como é que está fulano, o que Deus iria dizer ao nosso respeito? É necessário nós fazermos essa reflexão, meus amados irmãos. Por quê? Porque a volta de Jesus está perto. E se nós estamos vivendo uma vida de hipocrisia, é necessário o conserto o mais rápido possível. E se nós estamos vivendo uma vida de mentira, é necessário voltarmos para a presença de Deus o mais rápido possível. Porque a volta do nosso Senhor, ela está muito breve. Porque o retorno de Cristo nos ares para arrebatar a sua igreja está iminente. E nós devemos fazer essa reflexão: se Deus for olhar para a minha vida, o que Ele vai encontrar? Se Deus for olhar para dentro do meu coração, o que Ele vai encontrar? O tema é: guarda o teu coração. E o que está dentro do nosso coração? Quando Deus passa o olho na terra, naquele tempo sombrio, naquele tempo de idolatria, Ele vê um jovem de 16 anos buscando a presença de Deus. E Deus fala: já que ele está me buscando, esse eu vou levantar. E Deus quer fazer a mesma coisa conosco, meus amados irmãos. Deus nessa noite fala: a quem é que eu vou enviar aos que estão perdidos? A quem é que eu vou levantar nessa geração? E Ele passa o olho sobre nós aqui agora, e Ele olha para mim e para você, e Ele pergunta: quem é que eu vou levantar? Quem é que eu vou encher? Quem é que eu vou usar? Aí você pode falar como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. É isso que Deus quer ouvir de você nessa noite: um compromisso com a obra dEle, um compromisso com a presença dEle, um compromisso com a palavra dEle. Não adianta, meus amados irmãos, nós começarmos uma festa e sairmos dela da mesma forma. Nós temos que entrar de uma maneira e sairmos dela transformado, sairmos dela com uma nova perspectiva, sairmos dela com uma nova visão de reino, sairmos dela com um novo direcionamento de Deus. Mas é necessário da nossa parte um compromisso para com Deus. É necessário da nossa parte uma sinceridade para com Deus. É necessário da nossa parte uma decisão para com o Senhor. Deus, eis-me aqui. Deus fala: eu vou te usar. Se você falar com Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Deus fala: eu uso sim, levanto. Mas se você falar: Deus, eu não quero, Deus fala: eu também não vou usar. A oportunidade Deus dá. E Deus fala: o tempo é curto, o tempo é escasso. Se Deus não tivesse levantado Josias, aquela geração teria sido arrasada.
Se Deus não tivesse levantado Josias, aquela geração já teria ido para a Babilônia. Mas como Deus levantou Josias, como Josias se dedicou às coisas de Deus, Deus poupou aquela geração. E Deus fala o mesmo conosco. A nossa geração, meus amados irmãos, a geração de hoje, e eu falo com muita tristeza, muitos aí dão como geração falida, geração não sei o que, geração que não tem compromisso. Mas Deus fala, eu quero levantar remanescente nesse tempo. Eu quero levantar pessoas compromissadas nesse tempo. Eu quero calar a boca daqueles que estão falando contra esse povo. Eu quero mostrar que eu ainda levanto quem eu quero. Mas é necessário da nossa parte um compromisso para com Deus. E Deus faz o convite nessa noite. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? A quem há de levar a palavra do Senhor? A quem há de ir pregar aos cativos? A quem é que Deus vai usar para curar enfermos? A quem é que Deus vai usar para libertar pessoas de prisões? A quem é que Deus vai usar para usar com poder e autoridade na terra? E Deus fala, quem enviarei? É uma pergunta para todos nós nessa noite. Josias foi o último rei bom que teve na terra, na história do povo de Israel. Depois dele não teve mais nenhum rei bom. Ele foi o último. A sua geração viveu um mover de Deus, porque uma pessoa decidiu tomar a atitude de buscar a Deus. Uma pessoa tomou a atitude de se entregar a Deus. E Deus faz o convite a cada um de nós nessa noite. Também quero levantar nesse tempo. Às vezes, meus amados irmãos, a gente olha para a Bíblia e vê sinais, vê prodígios, e às vezes a gente é incrédulo e fala, não, isso no nosso tempo não acontece. E Deus fala, eu quero te usar para fazer de novo, e maior do que foi no passado. Mas é necessário um compromisso da nossa parte. E Deus nos chama essa noite. Deus nos dá essa oportunidade essa noite. Deus te dá e nos dá essa oportunidade. A cada um que estamos aqui, eu quero te usar na terra. Mas é necessário você ter compromisso com a minha obra. É necessário você ter compromisso com a minha palavra. É necessário você me buscar e negar a si mesmo. Adolescentes da congregação, igreja do Senhor, pastores aqui no púlpito, entenda uma coisa nessa noite. O Senhor Jesus te chama e nos chama para a seara dele. Porque vindas são as bordas do Cordeiro. Porque vindas são a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E há muitas pessoas a serem resgatadas ainda. E Deus fala, eu quero te usar. Eu quero te levantar. A obra precisa de você. Mas Jesus espera a sua decisão. Vamos ficar de pé e fazermos uma oração nesse momento. A você que quer fazer esse compromisso com Deus, que quer aceitar esse ide do Senhor, a quem eu enviarei, Deus fala a você nessa noite, você não precisa vir aqui à frente, mas aonde você estiver, faça esse voto com Deus, faça essa aliança com o Senhor, e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus está aqui toda uma congregação, Deus está aqui todo um povo, a noiva do Senhor, o corpo do Senhor. Pai, nós estamos aqui porque não somos melhores do que ninguém, mas porque necessitamos cada dia mais da Tua graça e da Tua misericórdia. Ah, Senhor amado, assim como o Senhor levantou homens e mulheres no passado, Pai, pessoas compromissadas com a obra do Senhor, Pai, estamos aqui também nesse momento, nos colocando à disposição do Teu reino. Ah, Senhor Jesus amado, assim como os apóstolos oraram, nós também oramos nessa noite, que o Senhor possa confirmar a chamada do Senhor nas nossas vidas, com os sinais e com os prodígios, Pai, que o Teu nome possa ser glorificado, e que o Teu nome possa ser exaltado, meu Deus amado, essa geração, meu Deus amado, meu povo, meu Deus amado, a congregação
coração, Pai, que o Senhor possa encher e levantar para a obra do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa tirar de nosso pensamento, da nossa mente, todo pensamento pequeno, todo pensamento diminutivo, mas que o Senhor possa nos encher da tua graça e do teu Espírito para a tua santa obra. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, seja conosco para a glória do teu nome. Amém, Jesus amado. Amém. Irmãos, com a permissão do irmão Geraldo, eu quero convidar aqui o conjunto Adomec e o conjunto Jardim Secreto, e a irmã Maria vai estar fazendo oração por nós.